Salve, salve, doutores! Já estamos aqui mais uma vez para dar seguimento ao nosso curso de língua portuguesa e, claro, falando sobre verbo, ou melhor, sobre pontuação, assunto este que gosto bastante, né? Pontuação, sempre muito importante. Lembrando, vimos na aula passada a ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Vimos aquele deslocamento do adjunto adverbial que você deve se recordar, que se for de curta extensão, a vírgula é opcional. Mas se ele for de grande extensão, turma, a vírgula passa a ser obrigatória. Lembre-se disso? Falamos disso na aula anterior. Então dê uma revisada, porque é um assunto importante. Aí, veja comigo na tela o que nós temos para este momento. Veja só, o texto diz assim: em janeiro, o juiz, em razão de princípios processuais, indeferiu o pedido do CORREL. Eu quero pontuar esse texto com você. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você observe é o verbo. E o verbo que nós temos aí é o verbo indeferir. Identificado o verbo, você vai procurar o sujeito. Quem foi que indeferiu o pedido do CORREL, turma? Professor? O juiz. Então, o juiz é o seu sujeito. E quem indefere, turma? Indefere algo. O juiz, faça a pergunta ao verbo, ó. Indeferiu o quê? O pedido do CORREL, objeto direto, e o verbo é transitivo direto, tá vendo? Em janeiro, o juiz, em razão de princípios processuais, indeferiu o quê? O pedido do CORREL. Tá. Aí, primeira coisa, esse em janeiro, qual a função dele? Esse em janeiro. Turma, veja que esse em janeiro é um adjunto adverbial de tempo, certo? Esse adjunto adverbial de tempo é evidente que ele está deslocado. Esse adjunto adverbial de tempo que foi deslocado, ele é de grande ou de pequena extensão? Professor, de pequena, de curta, pequena extensão. Você deve se recordar que até duas palavras, ele é de pequena extensão. Se você tem três ou mais, ele é de longa, grande extensão. Como só tem duas, é de pequena extensão. Então, essa vírgula que você vai empregá-la aqui, ela é uma vírgula o quê? Essa vírgula, turma, ela será uma vírgula opcional. Você coloca se você quiser. Não é isso? Não foi isso que nós já estudamos aqui, ó? Então, anote aí, vírgula opcional. Turma, lembre-se sempre disso. Lembre-se muito bem dessa situação. Adjunto adverbial deslocado, porque o lugar dele é no final da oração. Então ele foi deslocado e é de curta extensão, a vírgula opcional. Aí aproveite ainda na tela e veja comigo o que nós temos. Olha só, esse trecho inteirinho aqui, ó. Em razão de princípios processuais. Turma, esse trecho todinho aí. Em razão de princípios processuais. Todo esse trecho, turma, é um adjunto adverbial de causa. Adjunto adverbial de causa. Que claramente aqui ele está deslocado. Só que nesse momento, nós não falamos mais em deslocamento, mas pensamos aqui que esse adjunto adverbial de causa, ele está intercalado. Tá? Ele foi intercalado. Turma, alguns autores falam em intercalado ou podem falar em interpolado. Interpolado, porque ele fica no meio da oração. Ele fica lá no centro. Olhe bem, olhe lá. Esse adjunto adverbial ele foi intercalado. O lugar dele seria onde? No final da oração. O juiz indeferiu o pedido do CORREL em razão de princípios processuais. Bom, esse adjunto adverbial aí de causa, intercalado, você evidentemente percebeu que ele é de grande extensão ou de longa extensão e que se ele é um adjunto adverbial deslocado e que é de longa extensão, você deverá fazer o quê? Você deverá pontuá-lo. E lembre de uma coisa aqui. Veja bem, se você colocar apenas uma única vírgula, é como se você estivesse separando o seu sujeito do verbo, e você não separa o sujeito do verbo. Então anote em sua mente, uma vírgula separa e duas unem, duas juntam. Olhe lá, olhe bem. Então,
o juiz em razão de princípios processuais. Essas duas vírgulas que foram empregadas aí, turma, elas estão aqui, ó, isolando, né, do seu adjunto adverbial. Essas vírgulas são vírgulas aí, ó, obrigatórias. Por quê? Porque o adjunto adverbial é de longa extensão. Então, vírgulas obrigatórias. Mas olha só, eu quero que você, neste momento, compare comigo um contexto. Eu vou dizer lá o seguinte, ó. Em janeiro, né? Em janeiro, o juiz, a autoridade, vamos reescrever um texto mudando um pouco dele. Autoridade do direito, indeferiu o pedido do Correio. Beleza. Então, olhe bem. O que nós mudamos lá foi só essa autoridade, o em razão de princípios processuais por autoridade do direito. Ó. O verbo indeferir está aí, com o seu sujeito, o juiz. Quem indefere algo, né? Indeferiu o quê? O pedido do Correio, objeto direto. Então, aqui, ó, vai nos interessar a autoridade do direito. Turma, olhe bem aqui para mim, por gentileza. Você percebe aqui comigo que eu consigo pegar esse em razão de princípios processuais, que é o seu adjunto adverbial, e deslocá-lo para o final do período, o final da oração, ó. Em janeiro, o juiz indeferiu o pedido do Correio em razão de princípios processuais. Por que acontece? O adjunto adverbial, ele é um termo que é móvel. Você consegue locomover dentro do texto. Agora faça a mesma coisa aqui embaixo, ó. Pegue esse autoridade do direito e coloque no final da oração. Veja bem, ó. O juiz indeferiu o pedido do Correio, autoridade do direito. É possível? Percebeu que não ficou legal? Porque essa autoridade do direito, veja na tela, essa autoridade do direito é uma informação sobre quem seja o juiz. Você pode afirmar aqui que ele reforça. Nós podemos falar, turma, em reforça ou, tá? Reforça ou reitera. Ele reforça ou reitera um termo antecedente dentro do texto. Então, quem tem o papel de reforçar, reiterar um termo anterior dentro do texto? Professor, o chamado aposto, que nessa situação passa a ser um aposto explicativo. Porque, claro, você vai colocá-lo entre vírgulas, tá? Então é um aposto que é explicativo entre vírgulas. Mas o que eu quero que você entenda aqui comigo é o seguinte, é que o adjunto adverbial, ele é um termo móvel. Você consegue locomover dentro da oração. Enquanto que o aposto não é possível tal locomoção. Vamos fazer uma questão de prova? De olho na tela. Veja bem. Questão número 97 diz assim: se o poeta tivesse resolvido colocar uma vírgula logo após chão em não colhas no chão, então quer colocar uma vírgula aqui, ó. Bem aqui, ó. Não, aqui não, porque colhas, né? Logo após chão, aqui, ó. Então, não colhas no chão, o poema que se perdeu. Ele diz que o trecho continuaria correto, tá? Ele continuaria correto. E sem alteração de cunho semântico, porque essa vírgula seria apenas enfática. Vamos ver. Olhe para o verbo colher. Quando ele fala assim, ó, não colhas no chão, poema que se perdeu. Turma, quem colhe? Colhe algo. Não colhas, ó, faça a pergunta ao verbo. Não colhas o quê? Não colhas o quê, professor? O poema que se perdeu. Não colhas o poema. Esse poema aí que se perdeu, que é um objeto direto, que eu posso falar que é um objeto direto, que foi desenvolvido por uma oração adjetiva. Mas deixa para depois isso. Só olha lá. O verbo colher é um verbo transitivo direto, porque quem colhe, colhe algo. Não colhas o quê? Aí, turma, olhe bem. Eu posso colocar aquela vírgula bem ali, após o chão, separando o verbo do objeto direto na ordem direta? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Olhe bem na tela.
veja bem o que acontece. Esse no chão aqui, ó, será conhecido como seu adjunto adverbial, que foi deslocado, né? Ele é deslocado. E ele é de grande ou de pequena extensão, turma? De pequena. Duas palavrinhas. Então, ó, de curta extensão, de pequena extensão, né? E aí, turma, se o adjunto adverbial é de pequena extensão, a vírgula é opcional. Mas é um detalhe. Se você colocou uma, você tem que colocar a outra. Você não pode colocar apenas uma vírgula. Essa questão aqui é uma questão, evidentemente, que está errada. É uma questão errada, tá? Você terá de colocar aqui, ó, ambas as vírgulas. Se você colocar só uma, torna o item errado. Ou você coloca as duas, ou você não coloca nenhuma. Então essa questão 27 é uma questão errada, e veja a questão 98, dizendo: a vírgula, logo após o termo máquina, poderia ser eliminada. Ó, tá dizendo que eu poderia eliminar, sem prejuízo para a correção gramatical do período no qual ela aparece. Bom, veja lá o texto. Diz assim: após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina, Turing e o campeão de xadrez Golden, né, construíram uma réplica da Enigma na base militar. Bom, olha só, turma, esse trecho inteirinho aqui, que é o trecho que vai bastante nos interessar. Após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina. Observe, após esse tempo, após esses espiões terem roubado uma cópia da máquina. Então você pode afirmar que aqui dentro nós temos um adjunto adverbial de tempo. Claro, depois você vai estudar isso aí como oração, subordinada, adverbial, temporal. Mas por hora, enxergue apenas assim. É um adjunto adverbial de tempo. E esse adjunto adverbial de tempo, turma, que está presente aí nesse texto, observe bem, ele é um adjunto adverbial de tempo que está deslocado. Deslocado. E que é, ó, de longa extensão. Então, se temos adjunto adverbial de tempo que foi deslocado e é de longa extensão, o que você vai fazer? Vai pontuar. Essa vírgula ali, ó, você vai entender claramente que ela é uma vírgula obrigatória. Você não pode tirar essa vírgula aí, ó. Essa virguleta, ela vai ser obrigatória. O que torna esse item 98, turma, um item que está errado. Ao falar que poderia ser eliminada do texto essa vírgula. Não, ela não pode. Essa vírgula é uma vírgula que é obrigatória. Bom, veja aqui comigo o seguinte contexto, tá? Eu já deixei aqui pronto para você, para facilitar a nossa vida, tá? Fizemos a questão 98 e veja aqui o texto. A reunião ocorrerá às 14 horas no dia 23/5/2021. Essa data aí é a data em que eu completarei 30 anos de idade. Eita, tô ficando velho, né? Aí você já sabe a minha idade. Completarei 30 anos de idade nessa data. Então a reunião ocorrerá às 14 horas no dia 23/5/2021 no Centro de Convenções em Brasília. Eu quero que você pontue esse texto, turma, comigo. Olhe bem, primeira coisa, eu vou olhar para o verbo. O que é que ocorrerá, professor? A reunião. Então, a reunião, aqui é o seu sujeito. Essa reunião ocorrerá. O verbo ocorrer, turma, é um verbo que é intransitivo. Tá? A reunião, ela ocorrerá. Veja bem, às 14 horas é quando ela ocorrerá. Então, às 14 horas é um adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. No dia 23/5/2021 é um outro adjunto adverbial, também de tempo. No Centro de Convenções, turma, é um outro adjunto adverbial. E por fim, em Brasília, é um último adjunto adverbial. De lugar, nesses dois últimos, né?
Bom, o que eu quero que você enxergue é o seguinte. Você observa lá que eu tenho vários adjuntos adverbiais. O que nós vamos percebendo aqui dentro, turma, é uma enumeração. Dizendo, olha, a reunião ocorrerá às 14 horas, vírgula, no dia 23 de 5 de 2021, vírgula, no centro de convenções, vírgula. Essas vírgulas, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, não anotei. Mas essas vírgulas aqui, ó, anote aí, que as vírgulas, nesse caso, as vírgulas enumeram, eu posso falar também separar, então eu vou colocar aqui, numeram barra separam, tá, posso falar em separar, separam elementos de mesma natureza, sintática. Então, nós podemos afirmar que essas vírgulas aí enumeram ou separam, assim, como você preferir. Às vezes o examinador fala em enumerar, às vezes fala em separar. O que tem que perceber é que é a mesma função sintática. Veja essa questão 99, que diz assim, ó. As vírgulas em Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Foram todas empregadas para separar itens de uma enumeração? Bom, primeira coisa que você vai fazer é olhar para o verbo aí dentro. Cadê? Professor, aceita. Quem é que aceita esmolas, donativos, roupa velha? Quem? Professor Amadeu Amaral Júnior, que é o seu sujeito. E quem aceita, turma? Aceita algo, ó. O Amadeu Amaral Júnior aceita o quê? Ele aceita esmolas, donativos, roupa velha, tudo isso aí é o seu objeto direto. Então, essas vírgulas empregadas aqui, elas estão enumerando esta e esta. Marca uma enumeração? Sim, essas vírgulas aí perfeitamente estão enumerando. Perfeito aí. Legal. Agora, existe um outro trecho dentro desse texto, que é esse daqui, ó. Em estado de desemprego. Em estado de desemprego, turma, observe bem que se trata de um adjunto adverbial que foi, nesse momento, intercalado. Lembra do intercalado, interpolado? E que ele empregou aqui, ó, esta e esta outra vírgula. Essas vírgulas, turma, estão intercalando o adjunto adverbial. Essas vírgulas são obrigatórias, mas essas vírgulas não enumeram, o que torna esse item um item errado, tá? As duas primeiras vírgulas estão isolando um adjunto adverbial, enquanto as últimas vírgulas estão para enumerar elementos de mesma função, né, que são todos objetos diretos, né, esmola, donativo, roupa velha, pão dormido. Mas a questão fica errada por falar que todas foram empregadas para separar itens de uma numeração. Não, porque as duas primeiras isolam um adjunto adverbial. Quer ver? Mais uma questão é a número 100. É isso mesmo. Nós vamos chegando aí nesse momento a questão de número 100, e que é um assunto muito importante na nossa vida, porque é o seguinte, você sabe que aqui no nosso curso a gente faz a teoria e em seguida nós vemos a questão. Olha na tela. Veja bem a questão número 100. Dizendo assim, ó, a vírgula após disponibilidade é empregada para separar termos de mesma função dispostos em enumeração. Vamos ver. Lê o texto. A Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527 de 2011, determina que órgãos públicos assegurem a proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Olhe bem, garantindo, olha o verbo. Garantindo o quê, turma? Garantindo o quê? Sua disponibilidade, sua autenticidade e sua integridade. Olha o E aí, né? O E que marca essa coordenação. Essa questão é uma questão que está correta, tá? Você pode anotar aqui, ó, que esse E, ele marca
a coordenação. Uma coordenação que eu chamo aí nesse caso de numeração, né? É uma coordenação, uma enumeração. Então, ó, garantindo o quê? Garantindo a sua disponibilidade, garantindo sua autenticidade e garantindo a sua integridade. Portanto, questão número 11, 100 quer dizer, questão número 100, questão está correta. E aí vamos à questão de número 101. Já fizemos muitas questões. A partir aí para a casa das 100 questões. Olha só o que diz. Assinale a alternativa e traz o período pontuado corretamente. Certamente você já viu esse tipo de questão em que ele traz para você períodos e que você vai analisar período por período e vai marcar dentro da questão aquela em que o período foi pontuado adequadamente. Então vamos analisar um a um. Item A. São todos o mesmo texto, você já percebeu. Então vamos procurar qual que está pontuado certamente. Letra A. O curso de Educação Física do IESB capacita. Olhe para o verbo. Quem é que capacita? O curso de Educação Física do IESB, que é o seu sujeito. Posso colocar essa vírgula separando o sujeito do verbo? De forma nenhuma. Você não separa sujeito do verbo por meio de vírgula. Portanto, já vamos marcar esse item aqui como um item errado e já vamos não perder tempo. Vamos para o próximo item. B. O curso de Educação Física do IESB, ó, capacita. Curso de Educação Física do IESB, sujeito, perfeito até aí, né? Capacita você. Capacita quem? Ó, verbo transitivo direto. Capacita quem? Capacita você. Capacita você a alguma coisa. O verbo transitivo direto e indireto. Capacita você a quê? A atuar, né? Aí objeto indireto em diante, ó. Atuar onde? No planejamento, prescrição, supervisão e coordenação de projetos e programas de atividades físicas, recreativas e esportivas. Portanto, o gabarito é a letra B. Porque foi na letra B, turma, que ele pontuou de forma adequada. Se você observar nas outras, ó, letra C. O curso de Educação Física do IESB. Por que não vai ficar aqui esse do IESB entre vírgula? Porque do IESB é um adjunto adnominal, tá? E se não separa por vírgula adjunto adnominal? Aí tá errado aí. Aí deveria ter pontuado aqui, ó. Aqui, né? Porque é planejamento, prescrição, supervisão e coordenação de projetos e programa de atividade física. Aí o resto tá certo, né? Na letra D, o curso de Educação Física capacita você a atuar no planejamento, vírgula. Aqui, ó, faltou essa vírgula aqui, ó. Prescrição, supervisão e coordenação de projeto. Ó, opa, essa vírgula aqui está sobrando, essa não tem. Que é coordenação de quê? De projetos. E programa de atividades físicas, vírgula, recreativas e esportivas. E na letra E, o curso de Educação Física. Turma, é a mesma explicação da letra C, porque de Educação Física é adjunto adnominal desse curso, tá? Capacita você a atuar no planejamento, prescrição, supervisão e coordenação de projetos. Professor, e essa vírgula aqui? Ah, essa aqui, turma, ela é opcional. Pretendo falar sobre ela mais à frente. Por que ela é opcional? Porque nós estamos em uma enumeração antes do E. E dentro da enumeração antes do E, a vírgula será facultativa. Mas não se preocupe, vou falar disso mais à frente, tá? E aí ele continua. E coordenação de projetos e programas de atividades físicas, recreativas e esportivas. Então esse item também está errado. O item E, D e C estão errados, né? O A também é errado. E o gabarito é a letra B de bola. Bom, turma, eu vou finalizar o nosso bloco aqui nesse momento. E no próximo bloco, eu vou trazer uma informação muito importante para você. Eu vou continuar falando do adjunto adverbial. Vou mostrar para você uma pontuação agora que cai muito em prova. É uma reescritura textual. Então eu peço a você que não saia daí. Venha comigo no próximo bloco, porque você não pode perder o próximo bloco. Eu te garanto. Fiquem todos com Deus e até já.